Agora, voltando para cá, né, ó, falando lá da nossa aplicação, da fluidodinâmica computacional. Então, voltando ali na definição geral mesmo, né? Então, para a gente, pessoal, a fluidodinâmica computacional, ou CFD, como a gente está sempre apelidando, né, abreviando, é uma ferramenta poderosa que utiliza, né, os algoritmos e métodos numéricos para resolver problemas envolvendo fluxos de fluidos. Basicamente é isso. Mas o processo, né, de um CFD, vou colocar assim, inclui quatro grandes etapas, tá? Então a primeira etapa que a gente inicia é fazendo a modelagem matemática. Então a gente define, né, a gente faz a definição das equações de Navier-Stokes que são relevantes para o problema. Lembra que eu comentei com vocês que as equações de Navier-Stokes são como se fossem pecinhas de Lego que a gente vai encaixando para formular o meu problema? A gente pode fazer uma simulação, entre aspas, analítica, né? Ah, assim, na mão mesmo, mas com geometrias mais simples, tá bom, pessoal? E nesse caso, a mesma etapa que a gente faz de modelagem matemática num software CAD é o que a gente também está fazendo se estivesse fazendo a análise na mão. Então a gente vai informar ali qual que é, por exemplo, o tamanho do bloco em x, y e z, a posição dele, qual que é as condições e tratativas de parede que eu vou fazer, tudo isso matematicamente falando. E a gente faz exatamente isso, só que dentro de um software. Percebam que a interface é diferente. A gente pode fazer a interface no caderno ou a gente pode ter interface num programa, tá? Num software de fato. A gente está se abstendo do software para entender isso melhor, tá bom? Mas é importante que essas duas informações caminhem junto no cérebro de vocês, beleza? O segundo recurso, pessoal, dentro desse processo é a discretização. Então a gente tem que converter, né, essas equações diferenciais em um conjunto de equações algébricas. Então, matematicamente falando, eu deveria fazer isso. O software faz isso automaticamente quando a gente gera a malha. A malha é o nosso processo de discretização, tá bom? O próximo passo seria a própria resolução numérica. Então, a gente faz a utilização de métodos computacionais para resolver as equações discretizadas anteriormente falando, tá? Então, nessa parte de resolução é o nosso solver. É ele que, de fato, vai resolver, tá, essas equações ali para a gente. E, por fim, a gente faz a análise e interpretação dos resultados. A gente faz a avaliação dos resultados e validação com dados experimentais ou teóricos. Lá na frente, tá? Eu acredito que alguns de vocês podem ou não ter acesso a um túnel de vento, mesmo que em escala menor, às vezes por conta da faculdade, ou ter acesso, né, a um local como esse. Inclusive, eu vou trazer para vocês, eu acho que algum conteúdo assim, e vou ensinar vocês a como fazer a comparação no gráfico dentro do software, tá? Como que faz a comparação ali, justamente dessa situação experimental com a nossa teórica simulada, tá? Então a gente vai colocar um gráfico sobre o outro para fazer essa comparação e posteriormente colocar num relatório, tá bom? Acho isso bastante interessante de abordar com vocês. Então, de forma geral, pessoal, o CFD é amplamente utilizado para simulações complexas, que seriam difíceis, né? E sim, em alguns casos impossíveis de realizar experimentalmente. Imaginem só, eu quero fazer uma simulação de como que seria, né, a condição do fluido, sei lá, no espaço, mas eu nunca fui para o espaço sideral. E aí? Então, nessa situação, nesse contexto, pode se tornar impossível, né? Mas se eu conhecer algumas propriedades do espaço, eu posso simular num ambiente controlado. Aonde? Na tela do meu computador. Tá bom? Então, esse é um exemplo que eu posso dar. Mas, claro, você consegue fazer ali, imagina só, dentro de um reator nuclear. A gente pode ver ali como que as placas estão se comportando, como que está o sistema de resfriamento, né? Enfim, toda essa propagação da energia sem estar lá de fato, né? Sem estar dentro ali do reator. Então, são situações que experimentalmente são impossíveis da gente realizar, tá? Existem casos de simulações, pessoal, que não chega a ser uma simulação, porque ainda não vai para o computador. Mas se a gente vai tentar fazer isso de forma analítica, né, na mão mesmo, pode também se tornar impossível, tá? Um exemplo é como que a gente chega no coeficiente de arrasto. Dependendo da geometria, pessoal, é impossível da gente chegar sem uma simulação computacional. É por isso que equipes de Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula 3, enfim, utiliza muito isso, tá? O próprio CFD para calcular. Pensem assim, para geometria simples, se vocês jogarem na internet aí, no navegador de vocês, no YouTube, vai aparecer uma tabela, né? Como, por exemplo, o coeficiente de arrasto de uma esfera.
o coeficiente de arrasto de um tubo, o coeficiente de arrasto de sei lá, uma geometria em gota. Tá, mas e para a sua geometria que você criou? Qual que é o coeficiente de arrasto? Aí complica, porque a gente precisa ter alguma maneira de quantificar isso, né, para gerar na fórmula, para ter a força de arrasto, tá? Quais são as duas tratativas que são possíveis, tá, de chegar nesse valor? Experimentalmente, ou seja, você vai ter que se submeter a um túnel de vento, ou você pode utilizar CFD, tá? Essas são as duas únicas maneiras, né, atuais para a gente poder chegar em resultados como esse, igual eu comentei com vocês, do coeficiente de arrasto, tá bom?